Fala pessoal, mais uma live aí para vocês. Vem comigo que hoje a gente vai falar sobre hábitos diários que vão te ajudar a emagrecer, né? Já sabemos que para emagrecer a gente tem que fazer o déficit calórico aí, isso já todo mundo já sabe, né? Que a gente tem que diminuir nosso consumo calórico, e aumentar nosso gasto calórico, que seja de várias formas, né, através de várias vertentes que eu vou trazer aqui para vocês, e eu vou falar para vocês algumas coisas, também alguns hábitos que dá para a gente criar diariamente que vão ajudar nisso, justamente essa balança aí que a gente tá tentando, né, acertar para poder emagrecer. O primeiro hábito que qualquer um, né, que eu indico para qualquer pessoa o primeiro hábito a criar é fazer algum tipo de atividade física, fazer algum tipo de exercício que vai ajudar você no emagrecimento. Não que você não consiga emagrecer sem fazer exercício, mas se exercitando, você vai ter um emagrecimento com mais qualidade. Você vai conseguir, através assim, mais rápido e mais saudável. Você vai conseguir emagrecer e deixar sua musculatura mais tonificada, fica mais disposto, e eu indico que você faça, de repente, alguma atividade que você tenha um pouco mais digo prazer, né? Porque nem todo mundo tem prazer em fazer algum tipo de exercício, mas que não seja tão penoso para você. Então, a primeira dica que eu dou para vocês, sendo educador físico, é fazer algum tipo de atividade, algum tipo de exercício. Se você não faz nenhum tipo de exercício, que se comece devagar, comece, né, devagar, que se você não tem muito tempo, que seja poucos minutos do seu dia, mas que você faça algum tipo de exercício. Que no final do seu dia, essa contagem de calorias gastas vai ser maior, que você não precisa, que se você não fizer nenhum tipo de exercício, nenhum tipo de atividade física. Porque se você ficar só dependendo de alimentação ou de outros artifícios, isso vai ficar mais difícil. Com, a, com, com o exercício físico, você vai gerar um gasto calórico um pouco mais acentuado e, consequentemente, vai emagrecer com mais facilidade. Né? Então, que seja uma caminhada, que seja alguma atividade moderada, um pouco mais leve, mas que você comece a fazer algum tipo de exercício, algum tipo de atividade física para te ajudar nesse emagrecimento aí. Como eu disse, se você já pratica, excelente, mas se você não faz nenhum tipo de atividade física, nenhum tipo de exercício físico programado, procure fazer. É, o resultado ele vai vir só com a continuidade, né? Então, com a consistência. Então, se você está começando, comece leve, comece de repente com poucos minutos e depois com o tempo que você tiver mais consistência, tiver melhor, tiver mais condicionado, você vai aumentando essa intensidade, esse volume de treino e vai te ajudar muito no processo de emagrecimento. E com o tempo você for executando, fazendo com mais vezes e executando, né, a atividade, esse exercício programado, você vai ver que vai ficando mais fácil e você vai ter mais consistência. Então, se um dia você tem mais tempo para fazer, aumente esse tempo. O dia que você não tem muito tempo para fazer, não deixe de fazer. Faça o tempo que você tiver, que seja poucos minutos, mas que faça, que no final você vai ver que vai valer a pena. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é justamente essa: faça algum tipo de exercício físico, que seja programado, claro, bem orientado, e não exceda nesse exercício, porque às vezes as pessoas querem o imediatismo de fazer muito rápido, de ter resultados muito imediatos, muito rápidos, e acabam se machucando, acabam se lesionando e aí tem que retroceder esse processo todo aí e começar tudo de novo. Aí, de repente, um resultado que você teve, que você obteve, você acaba tendo que retroceder, você acaba tendo que voltar, então, comece a praticar algum tipo de exercício, alguma atividade física e que ela seja bem programada, estruturada e respeite suas limitações. Se você não faz, então comece devagar, comece lento. O importante é se movimentar, que no final do seu dia, calorias a mais gastas.
entendeu? O segundo hábito que eu tenho para falar para vocês, eh, crie uma lista do que você comeu no seu dia. E dentro dessa lista que você escreve num caderninho, seja no caderninho, seja no bloco de notas do seu celular, mas escreva tudo que você consumiu da sua alimentação do seu dia, mesmo as besteirinhas que às vezes se de repente comeu um bombom depois do almoço, vou pular isso, não, escreva isso também. Aí o que você vai fazer quando você escreveu tudo isso? Baixe um aplicativo, desses aplicativos que tem na loja de aplicativo de todos os celulares aí que calculam calorias diárias, e é legal, porque você vai saber quanto de caloria você consumiu no seu dia. E que é legal nesses aplicativos que calcula a caloria, que geralmente eles vêm com a quantidade de macronutrientes que tem em cada alimento desse. Então você vai saber mais ou menos quanto que você está ingerindo de macronutrientes, de gorduras, carboidratos, proteínas, e você vai ter mais ou menos uma noção de repente, aonde você está errando, né, nessa quantidade de final do seu dia. Aí, de repente, você vai conseguir, de repente, acertar, ver em que você está pecando na quantidade desses macronutrientes, e aí vai ficar mais fácil de você conseguir consertar, né, acertar o que você está consumindo. Você vai ver onde você está errando, porque de repente você se alimenta bem, almoça bem, toma um café da manhã bem, mas de repente as pequenas besteirinhas que você adiciona no seu dia, doce, chocolate, o que seja, não estou dando exemplo. De repente isso aí está no final do seu dia, essas calorias estão te atrapalhando de repente nesse processo de emagrecimento. Então a segunda dica, o segundo hábito que eu dou, que eu digo para vocês é justamente esse. Anote tudo que vocês estão consumindo durante o seu dia, no seu caderno, ou no agenda, o que seja. Baixe um aplicativo que calcula essas calorias, e ali você vai saber mais ou menos quanto que você está consumindo de caloria no seu dia, se você está excedendo a quantidade de calorias e a quantidade de macronutrientes que você está consumindo também. Não é, às vezes você acha de repente é chato de fazer, mas se você criar o hábito de fazer isso, você de repente, daqui a pouco, depois com o tempo, você vai ver que você vai nem precisar de utilizar mais ele, que você vai saber por porção o que você já a quantidade por já ter feito antes. Então você não vai precisar de ficar fazendo isso eternamente. Só de ter feito durante um período, depois você vai acertar só no olho só. Então você não vai ter mais tanto problema para poder acertar nisso. Terceiro hábito, terceira dica que eu dou. Quando você for ao supermercado, antes de ir ao supermercado, faça uma lista de tudo, dos nutrientes, do que você. A lista de que você vai comprar. E tente colocar, evidentemente, coisas mais saudáveis. Tente tirar, né, as guloseimas. Se você colocar alguma coisinha ou outra, não tem problema. Você estipule de comer, de repente, no final de semana, né, um dia específico, né, que não seja, né, não seja corriqueiro, que seja todos os dias, mas procure criar uma lista de ir ao supermercado com coisas saudáveis. E outra dica que eu dou, que eu faço e funciona bastante. Sempre quando eu vou ao supermercado, eu vou em horários que eu já estou bem alimentado. De repente, eu nunca vou ao supermercado com fome. Se você for ao supermercado, você estiver sentindo fome, não estiver saciado, você fica muito mais propenso de comprar guloseimas que, de repente, se você estivesse bem alimentado, você não compraria. Entendeu? Então, antes de ir ao supermercado, escreva uma lista com tudo que você tem que comprar, de preferência saudável, e vá bem alimentado. Indo bem alimentado, você não vai cair nas tentações. Então, esse é o terceiro hábito, terceira dica que eu dou para vocês. Quarta, leia, leia o rótulo do que você compra, do que você consome. Está no supermercado, como eu disse, procure começar a olhar a tabela nutricional que fica atrás dos alimentos, porque se a gente olhar só o que vem na frente, geralmente eles botam na frente só o que é de interesse deles, tudo que é bonito, né? Mais vitaminas, mais não sei o quê, mas quando você olha o rótulo atrás, o valor nutricional, a primeira coisa que vem é a caloria. Caloria e a porção por caloria. Então você vai ver, de repente, você olha lá, vai comprar uma bolacha, um biscoito, você vai ver lá, tem tantas calorias, mas aí você vai ver quantas
quantas porções, quantas bolachas, quantos biscoitos tem tantas calorias. Então você vai olhar isso, vai também dar a quantidade de carboidratos, gorduras, proteínas, fibras, sódio. Então, com o tempo, se você for olhando esses rótulos dos alimentos, você vai acostumar a olhar e comparar de repente, porque hoje você vai ao mercado, você tem muita variedade do mesmo produto, várias marcas e várias. Você vai começar a criar o hábito de comparar de repente, vou dar um exemplo para vocês, de repente um pão integral, que seja integral, você vai saber se uma marca ou um ou outro tem a tabela nutricional de um, você vai comparar uma com o outro, você vai ver realmente qual que é melhor para você. E outra coisa que eu até digo para vocês, muitas vezes a gente cai na armadilha de comprar pão integral, geralmente eles botam integral na frente na frente da embalagem de pão integral. E nem sempre esse pão é 100% integral. O que acontece? O, eles botam isso como integral, mas é simplesmente porque ele tem farinha integral também. Então, outra dica que eu dou para vocês é quando vocês forem olhar esse rótulo, veja ali na tabela nutricional se está escrito farinha integral. Se tiver só farinha integral, ele é 100% integral. Mas se tiver farinha enriquecida, farinha branca e depois a farinha integral, então você vai. Ele não é 100% integral. Ele também tem farinha branca, ele tem farinha branca e geralmente mais farinha branca do que farinha integral. Então tome cuidado na hora que você for comprar algum alimento integral, olhe no valor nutricional dele atrás, se ele tiver só escrito no rótulo dele, né, farinha integral, se ele tiver só farinha integral escrito, tudo bem, pode comprar aquele 100% integral, mas se ele tiver outro tipo de farinha, então ele não é 100% integral. Eles botam simplesmente integral por ele ter farinha integral. Quando ele geralmente é 100% integral, só tem farinha integral, ele está escrito 100% integral. Mas por isso que eu digo para vocês, crie o hábito de sempre quando for ao mercado comprar alimentos industrializados, é justamente isso, você olhar o rótulo, né, o valor nutricional desses alimentos, porque com o tempo isso vai te ajudar de repente você na montagem né, do seu cronograma alimentar, da sua dieta, porque às vezes a gente acaba caindo né, justamente nessa armadilha que o mercado, né, que eles colocam para a gente, porque alimentação, eles botam integral, botam light, né, diet, tudo isso aí, às vezes você vai ver que o alimento integral, geralmente ele tem até a mesma quantidade que o alimento não integral, só que a vantagem do alimento integral é justamente o quê? Ele geralmente tem mais fibras alimentares. E o que, que a fibra ela faz? Ela vai te dar mais saciedade, ela vai melhorar a sua, o seu intestino, né? A sua função intestinal, liberar mais toxinas. Então, se você consome um alimento integral, ele te deixa ele te deixa saciado por mais tempo. Consequentemente, quando você fica mais tempo saciado, então você vai comer, a tendência é você comer, você comer de repente um outro alimento em menor quantidade e dá até um intervalo maior para se alimentar. E outra coisa, você acaba gastando mais energia justamente porque ele demora para ser mais digerido, para poder fazer essa digestão. Então, a importância, de repente, do alimento integral é essa também. Como eu já falei de olhar o rótulo, como eu estou falando para vocês, que dos hábitos de criar, que vocês têm que criar para te ajudar também é ler o rótulo. Outro que eu digo, eu já entrei nele já, que é justamente substituir alguns alimentos não integrais por integrais, justamente por isso que eu falei com vocês agora, que é pela saciedade que ele te dá, né, por excretar mais, né, justamente liberar as toxinas, né, e justamente também por ter mais fibras também, melhorar o funcionamento do seu intestino, né, do seu trato intestinal. Outra agora, outra dica. Monte, quando você for, de repente, hora que você for almoçar, que você for ou jantar, alguma coisa, bote 50% da sua alimentação. Uma dica que eu dou que as pessoas, de repente,
funciona também legal. Antes de falar disso, 20, 30 minutos antes de se alimentar, se hidrate, toma um copo d'água, 300 ml de água, que seja, que ele vai te ajudar, já vai te deixar um pouquinho mais saciado. É uma estratégiazinha também que funciona. Uns 20 minutos antes. Não precisa ser tão em cima, não enche também, você não vai encher de uma jarra de água e ficar, né, com a barriga cheia. Mas tome um copo d'água antes da sua refeição, ele já vai te deixar um pouquinho, a água vai te deixar um pouquinho mais saciada. E o que? Quando você, na montagem do seu prato, o que você vai fazer? 50%, metade desse prato, você vai botar o quê? Legumes e verduras. Já é conhecido que os legumes e verduras, os benefícios como, né, a quantidade de vitaminas que eles fornecem, a quantidade de calorias baixas também né, que ambos têm, né? E consequentemente, como você vai encher 50% do seu prato de verduras e legumes, quando você for botar só os alimentos mais calóricos, de repente arroz, feijão, uma proteína, você vai botar de repente numa quantidade menor, porque você já ter comido os legumes, a salada, né? A salada verde, você tem ingerido ela antes, então ela vai te deixar mais saciado. Consequentemente, quando você botar os alimentos mais calóricos, você vai botar em uma porção menor. Entendeu? Então, faça isso. Coma primeiro a salada, bota 50% desse prato de salada e legumes, e depois você bota os alimentos mais calóricos, consequentemente, em porções menores. E não esqueça também de usar, de botar a proteína, que é muito importante. A proteína, uma proteína, sempre uma proteína também, porque a proteína tem várias, né, recintos proteicos, reconstrução de tecido muscular, né, e de repente uma proteína com baixo teor de gordura. Posso citar frango, ovos, né, patinho, tem muito, assim, vários tipos de proteína que você pode usar, peixes. Então, bote uma porção maior também de proteína e uma porção menor de carboidrato também, que vai ajudar também. Então, na montagem do prato, 50% de legumes e, e, e verduras, uma porção um pouquinho maior de proteína e o restante você bota do carboidrato, né? E aí é uma boa estratégia também que vai ajudar muito vocês também. Outra, é, coma devagar, que é uma outra coisa também que eu tenho que falar também. Eu tenho dificuldade de comer devagar porque às vezes no decorrer do nosso dia a gente tem uma vida muito atarefada, muito corrida, de repente você tem um tempo curto para poder se alimentar, mas tente comer devagar. O nosso cérebro, ele, 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 como fala? O receptor, ele entende que nosso corpo, que nosso organismo, que o nosso alimento, ele demora mais ou menos uma faixa de 20 minutos para poder gerar saciedade. Então, se você comer devagar, é uma estratégia também, comer lento, come devagar, respire, coma, descanse o seu garfo, descanse o seu talher, coma devagar, porque quanto mais você demora para poder você se alimentar, você comer, mais tempo o seu organismo ele vai subentender que você está saciado, ele vai te gerar uma saciedade, ele vai te gerar uma saciedade. Você pode ver que geralmente quando você está com muita fome, e você chega e come muito rápido, você geralmente vai querer repetir. É justamente por isso, porque os receptores eles não têm tempo para poder entender que você está saciado. Então, faça dessa forma. Coma devagar, se alimente devagar, descanse o seu talher, que dessa forma que você comendo mais devagar, o seu cérebro vai subentender que você está saciado e você vai comer uma quantidade menor. Você realmente vai se sentir saciado. Se você comer muito rápido, você vai acabar querendo repetir, isso qualquer pessoa né, que come rápido já sabe. Se está com muita fome, você acaba comendo muito rápido, uma velocidade muito grande e acaba repetindo. Então, tente comer um pouco mais devagar. Que até porque também não é só a questão de saciedade, é questão de absorção de nutrientes também. Você consegue absorver melhor sua digestão ela vai ser melhor, porque você conseguiu mastigar melhor,
triturar melhor os seus alimentos, então, consequentemente, você vai ter uma digestão melhor também. Então, não só por questão de saciedade, mas também questão de digestão também. Então, coma devagar, é mais uma que eu mais uma dica aí, mais um hábito a se criar também. Outra que eu tenho para dizer para vocês também, falei muito de alimentação também, tire já falei de exercício e falei quase tudo de alimentação. Agora eu vou chegar num ponto também que quase ninguém faz, mas é interessante, é legal. Ti Tire um tempinho do seu dia para meditar, sério. Parece até meio engraçado eu falar tirar um tempo para meditar, mas tira aí 5 minutinhos, 10 minutinhos, comece devagar, de repente entre num lugar de repente da sua casa, um lugar que é silencioso, um lugar tranquilo que você consiga meditar. Bote aí, você pode botar no Spotify, no YouTube mesmo, procurar uma playlist aí com músicas para meditação. Por que que eu estou falando essa relação de meditar? Porque a partir do momento que você consegue meditar, tirar um tempo para você, você consegue controlar seus níveis de ansiedade. Quando a gente, assim, hoje em dia, todo mundo é de conhecido que todo mundo anda um pouco mais estressado, um pouco mais, né, devido a tanto problema que a gente tem no nosso dia a dia, responsabilidades, trabalho, filho, eh, as coisas que têm acontecido no mundo, né? E a gente acaba se tornando pessoas, acabamos nos tornando pessoas mais estressadas. Então, o importante que eu digo para você tirar um tempo para você meditar é justamente isso, para você controlar seus níveis de ansiedade. Você controlando, você ficando um pouco mais calma, controlando esse nível de ansiedade, vai te ajudar também na processo de emagrecimento. Por quê? Quando a gente está muito estressado, tá muito ansioso, a gente acaba desregulando alguns hormônios, como o cortisol, e esses hormônios eles vão te prejudicar muito em relação nesse processo de emagrecimento. O cortisol, quando ele está descontrolado, você vai ter dificuldade para poder emagrecer. Então, tira um tempo para poder meditar. Tira um tempo para fazer, de repente, alguma coisa que você gosta também, além de meditar, fazer alguma coisa que te dê prazer também. Isso também é uma dica, que também é uma coisa também que vai te ajudar a emagrecer. E manter o foco também. Então, tira um tempo para poder meditar. É, Outra coisa que a gente não pode também de esquecer também, de se hidratar. A água tem fundamental. O nosso corpo ele é feito de 70% de água. A gente precisa muito de estar hidratado. A água ela tem função, né, de ajudar a carregar nutrientes do nosso organismo, né, de absorção de nutrientes, melhora a nossa resposta para fazer exercício, melhora a hidratação, a pele, articulação, tudo isso. Você tem que se manter hidratado. Então, não esqueça de se hidratar. Quando eu falo se hidratar, estou falando água mesmo, pessoal. Não é refrigerante, não é suco. Beba água. E outra coisa, as pessoas acabam às vezes errando quando a gente fala de se hidratar. Geralmente, o cálculo. Geralmente, todo mundo fala 2 litros de água por dia, por pessoa, mas isso vai variar de acordo com o nível de atividade da pessoa, se você está fazendo algum tipo de atividade física, se você fez algum tipo de exercício, né? Se você. Temperatura externa, se está calor, se está frio. Peso corporal também pode variar. Se uma pessoa que pesa 100 quilos, para uma pessoa que pesa 50 quilos, então a necessidade de ingestão de líquidos de água durante o seu dia é diferente. A gente bota geralmente 2 litros de água por dia, porque é uma média de uma pessoa de estatura média, de pessoa de um peso médio, então a gente bota 2 litros de água pelo menos, mas algumas pessoas necessitam de um pouco menos, algumas pessoas necessitam de um pouco mais, mas às vezes que as pessoas erram não é questão de quantidade que você ingere, mas é da forma que você ingere essa água, esse líquido. Porque às vezes a pessoa esquece, quando você sente quando você sente sede, a sede já é um mecanismo de alerta, que você já está precisando realmente de beber água. Porque o nosso corpo é tão inteligente que é só um alerta. Se você está com sede, com a boca seca, é porque você já está faltando água. Da mesma
forma que quando você vai ao banheiro e urina, você vê que a concentração da sua urina ela tá muito forte, é justamente que você bebeu pouco líquido. Então, o que que você tem que fazer para poder beber água, como beber água de forma correta? De repente você bota uma garrafinha aí, se está trabalhando ou não, qualquer pessoa pode ficar com uma garrafinha de 500 ml e ingerindo ela aos poucos. Acabou essa garrafinha, você vai tomar outra. O erro é justamente você querer tomar, de repente, os 2 litros de água de uma vez só. Você pode ver quando você toma uma quantidade de água muito grande de uma vez só, você nem consegue filtrá-la direito. Você já vai, pouco tempo depois, você já vai ao banheiro e já elimina toda essa quantidade de líquido. Então, quando você tome água durante o seu dia inteiro, não tome 2 a 4 litros de uma água de uma vez só. Tome pausado. Então, o que, que você faz? Utilize uma garrafinha ao seu lado o tempo inteiro. Hoje tem essas cuteleiras, né, também que você pode utilizar, a garrafinha qualquer, ou um copinho de água mesmo, né? Mas fique com ele sempre ao seu lado e sempre se hidratando durante o seu dia inteiro. Dessa forma, você não vai ter problema. Vamos lá então. Outra coisa fundamental também, sono. O sono tem importância fundamental nesse processo de emagrecimento também. Vai te ajudar também. Você tem que tentar melhorar a qualidade do seu sono. Às vezes, assim, o recomendado é dormir 8 horas né, 8 horas por noite. Nem todo mundo consegue porque devido ao trabalho, de repente de repente tem pessoas que trabalham durante a noite, durante a madrugada, não sei, cada um tem né, a sua rotina. Então, se você não tem muito tempo para dormir, ou você tem que ter, pelo menos melhorar, ter uma qualidade boa de sono, deitar, dormir direto e tentar dormir melhor. O que você faz para você de repente dormir melhor? Se você tem dificuldade para dormir, baixar um pouco a luz, evite de ficar muito tempo com o celular antes de você dormir, porque essa luz do celular vai te atrapalhar. Dormir com televisão até mais tarde também, leitura, tudo isso vai tirar um pouco do seu sono também. E então procure, de repente, tomar um banho um pouco mais morninho, para te abaixar um pouquinho também. Porque que acontece? A maioria dos nossos hormônios eles são liberados, vários hormônios são liberados durante o sono. Então, o nosso sono ele é reparador. A gente repara tecidos, músculo, musculatura, tecido muscular, todo o nosso organismo ele é reparado durante o nosso sono. Então, até o nosso metabolismo ele trabalha melhor quando você tem uma boa qualidade de sono. A maioria dos hormônios, testosterona, GH, melatonina, são vários hormônios que são liberados durante o nosso sono. Então, a qualidade do sono vai te ajudar nesse processo de emagrecimento também. Até porque quando você não tem uma boa qualidade do sono, isso é qualquer pessoa. Se você não dorme bem, você pode. A gente sente quando você não dorme bem, quando você tem uma noite ruim de sono, o seu dia, quando você, no seu dia, durante o seu dia, acaba sendo muito ruim, né? Acaba sendo uma M, né? Porque o que acontece? Você fica sem energia para poder para trabalhar, para fazer exercício então físico, então nem se fala. Porque se você não dormiu bem, você não vai ter energia para poder fazer algum tipo de atividade física, algum tipo de exercício. Você vai se alimentar mal, você vai ter fica mais disperso, o seu raciocínio, as suas conexões cerebrais ficam mais comprometidas, você fica mais letárgico, né, mais lento. Então, o sono tem fundamental importância nesse processo também, justamente porque você vai ficar mais cansado, mais fadigado e até mais mal-humorado, porque justamente você vai se sentir cansado, fadigado, não vai conseguir fazer nada do que você se propôs a fazer com qualidade, né, da forma que você se programou, justamente por estar com sono e não ter tido uma boa qualidade de sono. Então, o que eu falo, mais um hábito que você tem que tentar botar no seu dia a dia que vai te ajudar nesse processo de emagrecimento é uma boa qualidade de sono. E para você ter uma boa qualidade de sono, tente se afastar um pouquinho antes de dormir de celular, dos aparelhos que têm uma claridade muito que eles acabam te atrapalhando também. A melatonina ela é liberada durante o nosso sono. Ela em luz, se você, por exemplo, se você dormir com um abajur, com alguma coisa voltada muito para o seu
para o seu rosto, alguma coisa com uma claridade em cima do seu rosto, ela atrapalha a liberação dessa melatonina. Então, procure, se você tem um abajur, alguma coisa, procure se ele estiver muito em cima de você, vire ele para o outro lado, de repente. Diretamente no seu olho, ele atrapalha essa liberação desse hormônio também. E outra coisa também que eu tenho para dizer para vocês também, que, que é fato que todo mundo, né, que a maioria das pessoas também gostam muito de fazer, é tomar refrigerante. Isso é fato, né? Tente diminuir. Como eu falei com vocês, aumente a quantidade de se hidrate, aumente a quantidade de água que você ingere no seu dia a dia, mas também diminua a quantidade de refrigerante que você toma. Refrigerante, a maioria das pessoas gosta de tomar refrigerante, mas tente diminuir aos poucos. Se você não consegue ser tão radical, não seja radical, porque o radicalismo é mais você acaba voltando. Então, tente diminuir aos poucos o consumo de refrigerantes. A quantidade de caloria que tem um copo de refrigerante e a quantidade de açúcar que tem vai te prejudicar muito no processo. De repente, você está num cronograma, você está bem estruturado a sua dieta, a sua alimentação está bem estruturadinha, e de repente a gente acaba errando em algumas coisinhas que são pontos chaves. De repente, você está errando justamente com o seu consumo de refrigerante. Um copo de 200 ml de refrigerante, quase metade dele é de açúcar. Então não tem jeito. É, tente eliminar esse refrigerante. Se você não consegue eliminar de uma vez só, vai diminuindo aos poucos. Tente tirar, de repente, só no final de semana. Não é que você que é proibido, nada de radicalismo funciona. Tente, de repente, utilizar o refrigerante, tomar um refrigerante só, de repente, no seu almoço de domingo, num horário, num dia específico. Tente fazer substituições. De repente, substitua esse refrigerante por um suco natural, que vai ser muito mais saudável para você, e aos poucos você vai conseguindo tirar esse hábito também esse hábito ruim do seu dia a dia também. Então, faça isso. Tire também o refrigerante também do seu, do seu, do seu dia a dia. Se você diminua essa quantidade de refrigerante do seu dia a dia. Mais uma outra dica que eu dou para vocês também, que é legal também. Geralmente, quando está muito focado, às vezes acontece de você, de repente, ter uma festa para você ir. O que você faz quando você tem uma festa? Caraca, você sabe que vai ter um aniversário de criança. Aniversário de criança só tem guloseima, né? Quem não gosta de aniversário de criança? Pô, é docinho, é bolo, é um monte de coisa, chocolate, é um monte de coisa. E o que você faz? O que você faz para poder, de repente, resistir um pouquinho? Não é que você não vai chegar lá e não vai comer. Estratégia que você pode utilizar? E, de repente, antes do aniversário, é você fazer uma refeição em casa. Isso não é ser radical, tá no processo de emagrecimento. Então, você fazer o quê? Se alimente de alguma coisa saudável antes, de repente, do aniversário, da festa que você vai, uma coisa saudável. Quando você chegar lá, não é que você não vai comer, só que você vai comer em porções menores. Cantou parabéns, você vai poder comer um pedacinho, uma fatia pequena de bolo, você vai comer um brigadeiro ou outro, só que se você não comer, se você for, de repente, para um aniversário de criança, não ter se alimentado antes de ir, vai com fome, você vai querer comer tudo. Você vai comer bolo de chocolate, vai comer 15 docinhos, vai comer salgadinho, vai comer tudo. Então, mas se você faz uma alimentação uma alimentação saudável pré, você vai se sentir mais saciado. Consequentemente, quando você chegar lá, você vai conseguir resistir mais a essas tentações. De repente, você vai só dar uma beliscadinha e ficar satisfeito. E isso vai te ajudar nesse processo também. É claro que agora a gente está num período, numa época que ninguém está confraternizando, mas eu estou falando isso quando acontecer. Se Deus quiser, vamos voltar a passar por isso. Então, se você tem esse tipo né, essa dificuldade também, porque é qualquer um que está focado em emagrecer, acontece às vezes e geralmente acontece quando você está focado em emagrecer, que você está focado, acontece de ter várias confraternizações, festa, não sei o quê. E se você é igual, chega período de dezembro, é confraternização de escola, de trabalho, de família. Geralmente chega esse período, de repente, de dezembro, o pessoal já está fazendo um processo de emagrecimento legal para o verão, durante
durante um ano, e de repente chega dezembro, o pessoal engorda pra caramba justamente por causa de quê? Justamente por causa disso, porque essas festinhas, essas quebradas que tem de repente nesse período acabou te atrapalhando. E uma estratégia que eu dou justamente para vocês é essa. Se você vai, de repente, uma confraternização, uma festa, justamente, faça uma alimentação saudável antes de ir, que te deixe um pouquinho mais saciado. Quando você chegar lá, você vai comer porções menores. Como eu disse, não é ser radical, tá focado. Então, o que você vai fazer é justamente isso. Você vai poder comer, você come uma fatiazinha, um docinho, dois docinhos, o que for, mas você não vai comer da quantidade que você comeria se você não tivesse se alimentado antes. Entendeu? Essa é mais uma dica. E a última dica que eu tenho para dizer para vocês é que é, alimento, é, alimentos especiais são para dias especiais, pessoal. Eu digo alimentos especiais porque, de repente, como eu disse, festa, de repente, o bolo de chocolate que você faz para o aniversário, ele tem que ser pedido ao aniversário. Você não pode. Isso não pode virar uma rotina para você. Se você quer emagrecer, se você está nesse processo, então tente ser específico. Pense nisso. Alimentos, bota dessa forma, que eu boto, né, isso para mim. É, alimento especial é dia para dia especial. Entendeu? De repente, igual o domingo, de repente, é um dia que as pessoas geralmente tiram o dia do lixo. Eu nem digo que a gente acaba errando, porque não existe esse negócio de dia do lixo. De repente, é refeição do lixo. A gente tenta se alimentar um pouquinho melhor e de repente você faz uma refeição no domingo, de repente um almoço, você vai comer uma lasanha, comer de repente né, uma sobremesa legal, tudo bem, mas aí deixa para esse dia. Tente fazer, estruturar toda a sua semana direitinho, com as dicas que eu dei no início para vocês, como eu disse, recapitulando, escrever tudo que você anotou, anotar tudo que você come durante o seu dia, olhar os rótulos dos alimentos. Se fizer isso tudo, praticar exercício físico, se hidratar, é, horas boas, melhorar a qualidade do seu sono. Se você fizer tudo isso bem estruturado, no final você vai ver que você conseguiu. Claro que isso tudo que eu falei para vocês tem que ter uma constância. A gente gosta, todo mundo quer imediatismo, não existe imediatismo, pessoal. Botem na cabeça de vocês, tudo tem o tempo certo. Você tem que ter constância, tem que ter, a constância vai te levar ao resultado. Se você um dia errou, não conseguiu treinar, não conseguiu fazer exercício, se alimentou mal, esse dia já foi, bola para frente. No outro dia você volta a fazer todo o processo novamente. Não desista de repente se você tropeçou. Isso vai acontecer, isso é normal de acontecer. Para quem está buscando um resultado e não é imediatista e tem paciência, você vai, de repente vai passar por períodos de tentação, períodos que você, de repente, dias que você não está legal, ou dias que você, de repente, tira realmente para poder chutar o balde. Mas se você ficar focado, esse dia vai passar. No próximo dia você volta ao normal e não deixe isso virar uma frequência. Essa é a última dica que eu tenho para vocês. Continue, não deixe falhar, se de repente vai falhar um dia ou outro, mas não deixe que isso vire rotina. A sua rotina tem que ser outra, tem que ser tudo isso que eu falei com vocês, entendeu? Então, crie consistência no que vocês estão fazendo, que o resultado virá. Faça tudo que eu numerei, que eu disse para vocês, que consequentemente vocês vão ter bons resultados. Eu falo isso porque eu já fiz isso e faço até hoje, porque além de. Não é só questão de perder peso, é questão de melhorar a sua saúde e também você fazer a manutenção do seu peso, porque se você perde uma boa quantidade se você emagrece, perde uma quantidade boa de peso, tá? E você não consegue depois continuar, ter a constância de fazer essa manutenção, você acaba engordando de novo, é o efeito sanfona. Então tem que ter constância, que isso vira uma rotina na sua vida e você consiga levar. O nosso cérebro ele subentende que para você criar uma rotina, você tem que ter pelo menos 60. Estudos demonstram que 60, você tem que ter pelo menos 60 a 70 dias, exatamente mais ou menos 66 dias, para o seu cérebro subentender que aquilo que você vem fazendo constantemente vai virar rotina. Então, para você criar uma rotina, você tem que ficar num período de pelo menos uns 2 meses aí, 2 meses e meio fazendo a mesma coisa, para isso virar depois para você uma coisa
normal. Mas durante esses 60 dias que você busca fazer isso, você vai ter que ter foco diário. Então, o que você tem que fazer? Todos os dias levantar, fazer tudo isso que eu falei com vocês e se motivar. Como eu disse, se você tem dias que você não vai ter, você vai escorregar. O dia que você escorregou, levanta, volta, sacode a poeira e volta tudo ao normal no outro dia. Mas se motive todos os dias a fazer, que quando você tiver um período aí de 66 dias, você vai conseguir, vai virar rotina para você. E enquanto isso não vira rotina, se motive todos os dias a fazer isso, que você vai conseguir chegar ao resultado final, que é emagrecer ou se manter de repente no que você, né, se manter nesse peso que você conseguiu perder. E é isso aí, pessoal. Mantenha o foco, se mantenham motivados e mantenha a constância que o resultado vem. Valeu, fechando mais essa live aqui. Continue com a gente. Toda semana a gente fazendo live, mandando, assim, tentando procurar temas que são condizentes, que vão ajudar vocês aí. Eu tento me dar o meu melhor, estudar e ajudá-los. E valeu aí, e até a próxima. Abraço a todos.